2. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite a todos, espíritas e não espíritas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Estudando o Livro dos Espíritos com o Espírito Miramês pela Web Rádio Cristo Consolador. Mais uma vez estamos aqui para continuar nossa meditação na leitura do Livro dos Espíritos com o Espírito Miramês. E vemos aqui, né, se tem alguém, ainda não temos. Então, como a web rádio é uma web rádio espírita, vamos precisar fazer uma breve prece inicial para começarmos o nosso estudo de hoje. Estamos em 8 de setembro de 2025, às 19 horas. Então, vamos à nossa prece. Deus de infinito amor e justiça, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que estão conosco, que velam por nós, nos acompanham, nos auxiliam. Somos gratos mais uma vez por essa oportunidade que nos é concedida de compartilharmos esse estudo com todos aqueles que desejarem saber o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos depois. Somos gratos sempre pela oportunidade que nos é dada. Pedimos a proteção e o amparo para iniciarmos esse estudo de hoje, desejando a todos que nos acompanham depois pelo YouTube, que possam fazer bom proveito desse momento importante das nossas vidas. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, na parte primeira, capítulo 4, intitulado do Princípio Vital, Seres Orgânicos e Inorgânicos. Ainda estamos estudando seres orgânicos e inorgânicos. Hoje temos as perguntas 66, 67 e 68, seguidas do comentário do Espírito Miramês, na série Filosofia Espírita, volume 2. Lembrando que estamos
com os comentários do Espírito Miramês na série Filosofia Espírita, volume 2. Então, vamos começar só relembrando aqui a pergunta 65, que foi a última pergunta que estudamos a semana passada. Só para relembrar, na pergunta 65, que nós já vimos, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Na pergunta 65, que nós já vimos a semana passada, Kardec pergunta aos espíritos: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Respondem os espíritos: eles têm por fonte o fluido universal. Então, o princípio vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Essa é a pergunta 65 que nós já vimos. Então, já sabemos que o princípio vital tem por fonte o fluido cósmico universal. E o fluido vital é o fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Essa foi a resposta dos espíritos. Então, vamos começar o estudo de hoje com a pergunta 66. Nessa pergunta, Kardec busca aprofundar, o entendimento das respostas dos espíritos. E então ele pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Na pergunta 66, Kardec pergunta: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Respondem os espíritos: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Essa é a resposta. Foi dada pelos espíritos a Allan Kardec. E o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, sendo modificado e dá movimento e atividade aos seres orgânicos. E os distingue da matéria inerte. Então, vamos ao comentário do Espírito Miramês, que fica bem mais fácil para nós entendermos por que é que o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. Pergunta 66, Livro dos Espíritos. Título: Fonte Universal. Esse é o título dado por Miramês ao comentário.
fonte universal. O princípio vital de que temos ouvido falar e, por certo, conhecemos, é oriundo de uma fonte universal, parte do suprimento divino. Veja só, ele está comentando que o princípio vital de que temos ouvido falar e, por certo, conhecemos, é oriundo da fonte universal, quer dizer, do fluido cósmico universal, parte do suprimento divino. No entanto, sem perder o nome, nem seus objetivos, ele, quer dizer, o princípio vital, demonstra modificações na sua trajetória. Ele se modifica nas suas mais íntimas estruturas, de acordo com o corpo que ele vai animar, que ele passa a animar. Esse fluido valioso, que é o princípio vital, ao interpenetrar a matéria, dá-lhe movimento. Então, é o princípio vital, proveniente do fluido cósmico universal, que interpenetra a matéria e lhe dá o movimento. Nos seres orgânicos, né? Que nos inclui. Se podemos dizer, ele condiciona o corpo em seu profundo cinetismo, quer dizer, em seu profundo movimento, em seu profundo mecanismo, dando-lhe atividades inúmeras, nos fazendo sentir a diferença da matéria inerte, que também o deixa transitar, mas sem nenhuma afinidade molecular. Escapa-lhe a expressão de atividade própria, mas é bom que se note. Essa atividade não é a vida. Ele recebe da fonte energética do suprimento maior e não a dá. Convém distinguir esse aspecto para que se possa compreender melhor os segredos da natureza, dos movimentos e dos espíritos. Então, é importante que nós consigamos, né, compreender, entender, né, esse aspecto. Vamos continuar, que vai ficando mais fácil. Já falamos, alhures, que a matéria evolui. Em outros estudos anteriores, nós lembramos que o Miramês já comentou que a matéria evolui. Ela, com o passar dos tempos, desperta suas qualidades, que dormem em seu seio, em busca da perfeição. Então, quando essa matéria inerte evolui no caminho do despertamento das suas qualidades, não é? Ela assimila, incorpora o fluido vital que vai lhe dar o movimento para que seja formado os seres orgânicos. É disso que ele está falando. Assim, a força vital, assim o espírito, nas suas mais altas qualidades, em se falando da matéria bruta. Cada criatura está sendo constantemente
envolvida por essa vitalidade e interpenetrada por essa luz da divindade. E esta energia sublimada é, pois, modificada de acordo com a elevação da alma que a recebe. Então, vamos atentar bem para esse comentário do Espírito Milanês, para que nós possamos ver de que maneira o nosso corpo físico, instrumento do Espírito, está conectado com essa força vital, com esse princípio vital que provém do fluido cósmico universal. É importante que nós possamos entender isso. Então, ele está dizendo que cada criatura está sendo constantemente envolvida por essa vitalidade e interpenetrada por essa luz da divindade. E esta energia sublimada é modificada de acordo com a elevação da alma que a recebe. Onde a razão, ela recebe e dá, com valores enriquecidos ou deturpados, o tesouro que a misericórdia de Deus oferta, dependendo do amor irradiante do coração em falta. Eu espero que vocês possam acompanhar e compreender o sentido dessas palavras, desse comentário do Espírito Milanês, esclarecendo a resposta dada pelos Espíritos à pergunta 66 de Allan Kardec. Vamos repetir. Ele diz que já falou antes que a matéria evolui. E ela, com o passar dos tempos, desperta suas qualidades. E dormem as qualidades latentes. E dormem em busca de perfeição. É assim a força vital, assim o espírito, nas suas mais altas qualidades. Cada criatura está sendo constantemente envolvida por essa vitalidade e interpenetrada por essa luz da divindade. Então, é por esse mecanismo que estamos ligados ao fluido cósmico universal e ligados ao Criador, queiramos ou não, acreditemos ou não, aceitemos ou não, mas é assim que se movimenta e se conecta tudo a todos. Ele continua, Milanês, compete ao leitor. Ele agora fala diretamente para nós. Compete ao leitor, ao estudante espiritualista, compreender seu dever ante as suas próprias necessidades e procurar todos os meios de melhorar. Por quê? Ele já falou antes que onde há razão, na escala das espécies, quem desenvolve a razão somos nós, humanos. E ele já disse, onde há razão, não é?
a matéria recebe e dá. O corpo físico recebe o princípio vital e dá, com valores enriquecidos ou deturpados. E esta energia sublimada, né, que é o tesouro que a misericórdia de Deus nos oferta, dependendo do amor irradiante do coração em Paulo. Compete ao leitor, ao estudante espiritualista, compreender seu dever ante as suas próprias necessidades e procurar todos os meios de melhorar. Na verdade, não há outro caminho melhor que o delineado por nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho de vida. Então, veja só, ele está nos advertindo que, enquanto estudante que somos, devemos compreender o nosso dever em relação às nossas próprias necessidades, utilizando de todos os meios para melhorar. E não há outro caminho melhor que o caminho, o roteiro delineado por Jesus no seu Evangelho de vida. São preceitos que nos educam e instruem, capacitando-nos a todos para entender o amor e amar. Certificarmos-nos da caridade e fazê-la. Sentir a necessidade de perdão e perdoar. São preceitos, né, que nos educam e nos instruem. Quer dizer, nos capacitando cada vez mais para entender o amor, a caridade e o perdão. Os elementos, ou o elemento das matérias, em verdade, é um só. Como nós já vimos, né? Os espíritos respondem a Kardec que o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos. Então, o elemento das matérias, em verdade, é um só. E é nesta descoberta que sentimos e compreendemos a grandeza de Deus. Ele se divide ao infinito, de acordo com as circunstâncias que o ambiente precisar. Instiga-nos o raciocínio, pois ainda não sabemos quase nada do que se refere à matéria, quanto mais à força vital e ao espírito. Então, veja só, onde nós estamos. Para aqueles que acham que já sabem tudo, o recado é bem importante. Ele diz que Deus se divide ao infinito, de acordo com as circunstâncias que o ambiente precisar. Instiga-nos o raciocínio, pois ainda não sabemos quase nada do que se refere à matéria, quanto mais da força vital e do espírito. No entanto, a intuição nos segreda que devemos continuar a estudar nesse livro maravilhoso que é a natureza. Nas suas primeiras páginas humanas, depois nas divinas, onde se encontram os princípios da sabedoria de Deus. Então, é bem
Bem interessante, né? Muito esclarecedor. E vamos continuar o raciocínio, porque meditação é o ato de buscar o sentido da letra, o sentido das palavras, o sentido desse texto, desse comentário. Então, ele diz que a nossa intuição nos diz que devemos continuar a estudar nesse livro maravilhoso que é a natureza. Nas suas primeiras páginas humanas, depois nas divinas, onde se encontram os princípios da sabedoria de Deus. E ele termina esse comentário da pergunta 66 do Livro dos Espíritos. Estamos tentando falar alguma coisa da matéria e dos fluidos que lhe dão movimento. Entretanto, ainda não é o espírito que escapa ao nosso entendimento, mesmo sendo nós espíritos? Olha a pergunta que ele faz. Estamos tentando falar alguma coisa da matéria e dos fluidos que eles dão movimento? Entretanto, ainda não é o espírito que escapa ao nosso entendimento, mesmo sendo nós espíritos? É o que ocorre com o corpo físico. É o que ocorre com o corpo físico. Os encarnados, quer dizer, os espíritos encarnados, estão revestidos dele, do corpo. Nós, espíritos encarnados, estamos revestidos do corpo físico. E por incrível que pareça, desconhecem quase por completo as suas funções. Quer dizer, as funções do corpo, né? Que tem muito a ver com a harmonia do universo. Veja só. Dizem que para um bom entendedor uma palavra basta, né? Porque aqui está claro. Ele está nos esclarecendo que os encarnados estão revestidos do corpo físico. E, por incrível que pareça, desconhecem quase por completo as suas funções, que tem muito a ver com a harmonia do universo. Porque no universo, tudo passa pela harmonia. Mas o que é que nós costumamos fazer com o nosso corpo? Nós, de fato, estamos preocupados com a harmonia do nosso corpo? E quantas vezes nós agredimos o nosso corpo? De todas as formas. Porque ainda não entendemos o quanto ele vale para nós, o quanto ele é importante para nós. E aí ele diz, roguemos a Jesus que nos ajude a compreender essa maravilha que nos foi entregue por misericórdia para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Roguemos a Jesus que ele nos ajude a compreender essa maravilha. Ele está falando do corpo físico, que nos foi entregue por misericórdia para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Porque nós encarnados, sem o corpo, não podemos mais nos expressar aqui, né? E vamos então para a pergunta número 67 de Allan Kardec.
Pergunta 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Kardec pergunta aos espíritos: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Responde os espíritos: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? O fluido vital sem a matéria não é a vida. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Responde os espíritos que a vitalidade não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Kardec pergunta na letra A, porque Kardec insistia, né? Kardec faz outra pergunta na letra A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Respondem os espíritos: sim, é isso. Mas como os espíritos não vieram aqui para nos dizer tudo, para nos dar tudo pronto, a resposta dos espíritos é sempre rápida e objetiva. Kardec pergunta na letra A: poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Os espíritos respondem: sim, é isso. Então, sem a união com o corpo, o princípio vital não tem vida. Aí Kardec faz uma breve explicação. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima, ou princípio vital em que entre eles existem. Kardec dá uma breve explicação, complementando a resposta que recebeu dos espíritos. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Princípio vital pode ser entendido também como o fluido magnético, não é? Que é essa energia sublimada do que o Espírito Miramês nos falou na pergunta, no comentário anterior. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Kardec explica: o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação deste, quer dizer, a ação dos órgãos, entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Uma breve explicação de Allan Kardec. Agora, nós vamos ver o comentário de número
16 do Allan Kardec para a pergunta 67, Livro dos Espíritos. O título desse comentário é O Agente Vital. Então, vamos ver como o Espírito Miramês nos esclarece sobre o princípio vital, o agente vital. A vitalidade, nessa pergunta 67, que acabamos de apresentar para vocês. A vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, impulsionando para o movimento. No encontro do corpo com ela, quer dizer, com a vitalidade, né, com esse agente vital, expressa-se a vida. Por isso é que dizemos sempre que a vida é movimento. O espírito também é vida. Não obstante, ele alcança valores maiores que a própria vida, que ainda poucos conhecem. O tempo falará mais adiante sobre alguns tesouros da alma, quando em plena ascensão. Continuando, fala o Espírito Miramês. Para melhores deduções sobre a força vital em um corpo, pode-se analisar uma corrente elétrica quando aciona um motor e faz mover um maquinário. Ela, a corrente elétrica, ao chegar, dá vida, porque faz mover os aparelhos antes inertes. Ele está dando assim, fazendo uma comparação, não é? Do encontro da força vital com o corpo. Ele está dizendo que é semelhante a uma corrente elétrica que, quando aciona um motor, faz mover o maquinário. E essa corrente elétrica, ao chegar, dá vida, porque faz mover os aparelhos que antes estavam parados. A máquina estava inerte, estava parada. Esse é um exemplo comparativo que ele está nos apresentando. Pode-se observar o feto, ó, ele agora vai para o corpo orgânico humano. Pode-se observar o feto no seu ambiente gerador. Qual é o ambiente gerador do feto? É o útero materno. Pode-se observar o feto no seu ambiente gerador. Com poucas semanas, recebe uma corrente vital que o faz mover-se, de sorte que o coração, ainda um rudimento desse órgão sagrado, começa a bater. Então, o feto, com algumas semanas, ele começa a se mover, né, no útero materno, e o coração, esse órgão sagrado, começa a bater, impulsionando assim o fluxo sanguíneo, permitindo aos órgãos em formação um estado saudável, em diligência ativa na formação do corpo. Então, não tem exemplo mais fácil do que esse, né? Para nós entendermos o acoplamento da força vital, do princípio vital ao corpo. Sem esse agente vital, não pode haver vida. E ele, sem a matéria,
não pode encontrar expressão da própria existência para a visualização dos homens. Vamos continuar. O espírito ainda tem muitos corpos bem desconhecidos da ciência humana. O espírito ainda tem muitos corpos ainda desconhecidos da ciência humana. Os mais estudiosos já entendem que existem, sem, contudo, compreender seus objetivos e mesmo suas organizações e trabalhos junto à alma. Cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades, de acordo com a elevação dos homens, sem, contudo, abalar a estrutura de conhecimentos de cada um. Porque todo conhecimento é dado ao seu tempo, no seu tempo. Cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades. Ele está falando aqui nesse comentário que o espírito ainda tem muitos corpos que são desconhecidos da ciência humana. E está comentando que cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades, de acordo com a elevação dos homens, sem, contudo, abalar a estrutura do conhecimento de cada um. Tudo deve ser gradativo, para que o mal não grace e a consciência não se altere. Continuando. Espero que vocês estejam acompanhando essa profunda meditação, esse profundo esclarecimento que amplia o campo de visão das respostas dadas pelos espíritos às perguntas de Allan Kardec. Esperamos que, com o decorrer do tempo, a própria ciência dos homens se interesse pela ciência do espírito e a estude com sinceridade. Ele está agora comentando que esperamos que, com o decorrer do tempo, a própria ciência dos homens se interesse pela ciência do espírito e a estude com sinceridade. Aí vamos encontrar muitos instrumentos com capacidade de receber os valores das revelações espirituais. Essa é a nossa alegria. Veja só que ele, o contentamento, ele agora está falando do contentamento, deles. Essa é a nossa alegria, de nos confundirmos com os seres humanos nas suas necessidades e falar-lhes frente a frente com todo o desembaraço. A vida assim ficará mais fácil para os que se revestiram da carne. Quer dizer, a vida assim ficará mais fácil para nós encarnados, Os que se revestiram da carne. A força vital pode decrescer em um corpo. Quer dizer, a força vital, o elemento vital, pode decrescer em um corpo. E este ficar desprovido do magnetismo animal, falecendo. Então, ele está falando agora que essa força vital, esta vitalidade, pode decrescer no corpo, ela vai se apagando
vai se reduzindo, diminuindo, e o corpo ficar desprovido desse magnetismo animal, falecendo. É a morte. Entretanto, uma alma bem adestrada nessa ciência, veja só que comentário importante que ele vai falar agora. Entretanto, uma alma bem adestrada nessa ciência poderá, com os recursos da mente, atraí-la com a mesma facilidade que respira o ar, pois essa fonte de vida está disseminada em toda parte. Então, ele está dizendo que, mesmo quando essa força vital decresce, diminui um corpo, não é? E o corpo fica desprovido desse magnetismo, desse fluido falecendo, ele está dizendo que, entretanto, uma alma bem adestrada nessa ciência da vida e na ciência do espírito, poderá, com os recursos da mente, atraí-la com a mesma facilidade que respira o ar, pois essa fonte de vida, que é o princípio vital, está disseminada em toda parte. Os espíritos sábios estão dispostos a ensinar-lhes. Veja só. Os espíritos sábios estão dispostos a ensinar-lhes, dependendo de encontrarem os homens preparados para as modificações que correspondem à afinidade com essas bênçãos de Deus. Quer dizer que só depende de nós, os homens, estarmos preparados, né, para as modificações que correspondem à afinidade com essas bênçãos de Deus. Na verdade, o amor é a chave de tudo e de toda a vida, bem como de um corpo saudável. Entretanto, há outros aspectos que devem ser observados para que se tenha felicidade, a felicidade com abundância. Então, esse comentário é muito importante, porque ele diz que espera que, com o decorrer do tempo, a nossa ciência se interesse pela ciência do espírito e estude com sinceridade. Fazendo isso, vamos adquirindo instrumentos, né, com capacidade para receber os valores das revelações espirituais. E essa é a alegria dos espíritos desencarnados, de se confundir com os seres humanos nas suas necessidades e poder falar frente a frente, com todo desembaraço. E aí, nesse parágrafo seguinte, que terminamos de ler, ele vai dizer que, mesmo quando a força vital se decresce, se tiver uma mente adestrada na ciência espírita, na ciência espiritual, pode, com os recursos da mente, atrair esse princípio vital, esse fluido que estava no fim, chamá-lo de volta. É isso que ele está falando. Por quê? Porque esse fluido vital está disseminado em toda parte. E aí ele fecha esse parágrafo dizendo que os espíritos sábios estão dispostos a nos ensinar. Basta que estejamos preparados para as modificações que são necessárias da nossa parte.
Continuando, tudo que existe se integra em uma corrente de vida universal. Tudo que existe, quer dizer, do mais ínfimo ser orgânico, se integra em uma corrente de vida universal em busca do despertamento de todas as suas qualidades. E esse intercâmbio, essa união de todas as coisas, é força do amor de Deus para a paz e a luz de todas as criaturas. Homens, uni-vos no bem e vos sentireis melhor. Nada mais importante, né, do que um esclarecimento nesse momento que nós estamos vivendo, né, que nós estamos passando. Homens, uni-vos no bem e vos sentireis melhor. Todas as portas se abrirão como que por encanto. Eis aí Deus e Cristo a vos ofertarem os caminhos para que possais compreender as leis que governam e assistem a todos. E quando todos passardes a amar, a força vital que vos estimula a vida será mais ativa e vos mostrará ângulos mais convenientes para seguirdes em direção a Deus. É uma questão de escolha nossa. Qual é o caminho que nós queremos seguir? É a escolha que cada um de nós, inevitavelmente, vai fazer, de uma forma ou de outra. Negando, né? Muitos negam, né? Negando ou aceitando e compreendendo as leis universais que regem a todos, né? Para terminar, vamos à pergunta 68, para terminar. A pergunta 68 entra agora em um outro item, não é? Desse capítulo 4. Esse outro item que vamos começar agora com a pergunta 68 de Allan Kardec é a vida e a morte. Então, essa pergunta 68, a gente dá início a esse tópico, a vida e a morte. Saímos dos seres orgânicos e inorgânicos e agora iniciamos esse tópico, a vida e a morte. Kardec pergunta, na pergunta 68, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Resposta dos espíritos: esgotamento dos órgãos. Como Miramês terminou, né, o comentário anterior da pergunta 67, ocorre um esgotamento do fluido vital, do agente vital, nos órgãos. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Kardec faz outra pergunta na letra A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Olha a pergunta de Allan Kardec. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Resposta dos espíritos: sim. Se
Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, aí é o esgotamento dos órgãos, a desarmonia da máquina, a desorganização do equilíbrio que mantém a harmonia do nosso corpo. É disso que os espíritos estão falando, da resposta. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E vamos para o comentário 68, Livro dos Espíritos, de Miramês, a causa da morte. A causa da morte de um corpo é o esgotamento orgânico. Quando se processa a velhice, os órgãos enfraquecem e a vitalidade diminui. No entanto, a morte por desastre ou qualquer causas externas, né, interrompe por vezes o movimento orgânico e a interligação de uns órgãos com os outros. Um acidente ou qualquer outro acidente de todo tipo, né, que afeta um determinado órgão, vai provocar um desarranjo, um desequilíbrio, porque vai interromper a ligação de uns órgãos com os outros. A força vital desapropria-se da área que comandava. Se o órgão que foi afetado, atingido, é o fígado, a força vital que comandava o fígado, não é? Entra no caos, por faltar harmonia no conjunto. Nós sabemos disso, né? A vida nos mostra isso todo dia. A verdadeira causa da morte é de difícil comprovação, dado o engenhoso esquema espiritual traçado à luz do karma de cada espírito, bem como e certamente do seu livre-arbítrio. O poder da vontade soma como bênção de Deus e pode modificar o cronograma, assim como os homens podem e mudam de vez em quando as suas próprias leis. Olha que esclarecimento importante. Ele está aqui nos dizendo que a verdadeira causa da morte é de difícil comprovação, pois nós sabemos, não é? Que existe um cronograma, um prazo de validade. Não é? Isso que ele está falando. Dado o engenhoso esquema espiritual traçado, não é? À luz do karma, aqui ele chama de karma, de cada espírito. Quer dizer, a luz do karma, quer dizer, a luz das dívidas contraídas, não é? Por cada espírito, bem como do seu livre-arbítrio. Mas ele está dizendo uma coisa importante que também nós já sabemos. O poder da vontade soma com as bênçãos de Deus e pode modificar o cronograma. Então, o seu cronograma de validade pode ser modificado se a sua vontade, se o seu esforço no caminho do bem, das mudanças que são necessárias, o cronograma pode ser mudado. Continua Miramês. A morte de cada corpo humano
não é um determinismo. Quer dizer, o cronograma existe, a nossa programação reencarnatória. Mas ele está dizendo que a morte não é um determinismo. A vida pode se estender o quanto for necessário, desde que os agentes da espiritualidade maior acharem conveniente tal decisão. De repente, você utiliza o seu livre-arbítrio e muda o seu roteiro, não é? Então, a espiritualidade maior, achando conveniente para você, para o seu bem, ela vai poder alterar esse cronograma da morte do seu corpo. Assim, as provas, infortúnios e sofrimentos tanto podem aumentar como diminuir. E tudo indica aqui que depende de nós, né? O mundo espiritual, que comanda a existência dos homens na Terra, escolhe o melhor para cada um, conforme as nossas necessidades, né? Surgem questionamentos quanto ao fato de um homem de bem morrer jovem. Aí aparece o questionamento. Então, como é que um homem de bem morre jovem? Ele diz, sendo que o inconveniente à sociedade permanece até a velhice. Quem já não ouviu isso, né? Pô, um rapaz tão jovem, tão bom, né? De repente morreu. E tanta gente aí, né? Velha e que não faz nada, que não, né? É disso que ele está falando. Isto porque os espíritos que dirigem a humanidade têm olhos para ver as necessidades mais profundas de cada um. Não há injustiça em campo algum de vida. Não há injustiça em campo algum de vida. Cada qual recebe somente o que merece nas linhas que percorrem. Veja só. Não há injustiça em campo algum de vida, porque cada qual recebe somente o que merece nas linhas que decorrem. Devemos procurar estudar mais as leis de Deus, que encontraremos a verdade, como se respira o ar e se sentem os raios do sol. Continuando, espero que vocês consigam acompanhar esse raciocínio, porque ele faz parte de todo o mecanismo, não é? Do movimento universal e das leis que regem os nossos destinos, que regem a todos. Então, ele vai dizer aqui que a morte é sinônimo de desagregação da forma física, sem que desapareça a vida do corpo e muito menos a do espírito. Quer dizer, desagrega a forma física, mas não se desagrega o espírito. Tudo criado por Deus tem vida imortal. Veja só. Tudo criado por Deus tem vida imortal. O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio daquilo que existe. A transformação da matéria inerte, que passa a receber o fluido vital, e que gera a vida orgânica.
Então, todo esse movimento, é isso que ele está falando, não é? Tem vida imortal. Porque tudo progride. É a lei do progresso. Né? O que ocorre são infinitas transformações que se processam no seio de tudo aquilo que existe. E quando nos é facultada a oportunidade de falar sobre o espírito, geralmente usamos termos conhecidos pela humanidade. Porém, todos eles são pobres para explicar o valor da alma. É o que ele agora está falando. Quando nos é facultada, quer dizer, a eles, né, espíritos desencarnados, bons espíritos que passam por aqui para nos ajudar e nos instruir, quando nos é facultada a oportunidade de falar sobre o espírito, geralmente usamos termos conhecidos pela humanidade. Porém, todos eles, quer dizer, toda essa linguagem que eles usam, são pobres para explicar o valor da alma. Aí, Lourdes, dizemos que espírito é vida. Quer dizer, ele está dizendo, anteriormente, dissemos que o espírito é vida. No entanto, a vida é atributo do espírito, como o amor, a caridade, etc. Todos os valores que conhecemos são atributos dessa chama divina, que é o Espírito, que acordam em si e com a sua presença. Todos os valores que conhecemos são atributos do Espírito, que acordam em nós, né, com a sua presença. Qual a definição que poderemos dar para Espírito? Onde encontraremos termos adequados? Nós já vimos anteriormente que uma das perguntas de Allan Kardec é: o que é Espírito? O que é Espírito? E ele está aqui voltando com esta pergunta: qual a definição que poderemos dar para Espírito? Onde encontraremos termos adequados? A pobreza da linguagem nos enfraquece a razão. Sentimos o que é o Espírito sem ter condições de descrever o que realmente ele é. Quer dizer, eles, né, os nossos instrutores espirituais, eles têm que trazer essas informações na nossa linguagem. Pobre, muito pobre para explicar, né, as coisas. E aí ele diz que a pobreza da linguagem nos enfraquece a razão. Sentimos, aí ele está dizendo, sentimos que o que é o Espírito sem ter condições de descrever o que realmente ele é. Por aí pode-se deduzir o que Deus representa para nós e as dificuldades que temos para falar sobre o soberano Senhor. Quer dizer, imaginam vocês que a dificuldade que esses espíritos têm para se manifestar na nossa linguagem. Não é? Tão pobre, né, para traduzir o que eles realmente sabem, né? Pouco passamos do entendimento do índio. Vê só o que ele está falando agora. Pouco passamos do entendimento do índio. E se quisermos avançar, diremos, repetindo João Evangelista, Deus é amor. E com mais propriedade repetiremos Jesus quando nos ensina, Pai nosso que estás no céu. Pouco passamos do entendimento do índio. E se quisermos avançar, diremos, repetindo João Evangelista,
Deus é amor. E com mais propriedade repetiremos Jesus, Pai nosso que está no céu. A morte que muitos temem na terra é uma renovação. É uma mudança de dimensão da alma, para que esta compreenda melhor as leis da vida. Quer dizer que a morte que nós tanto tememos é renovação. Uma mudança de dimensão da alma, para que possamos compreender melhor as leis da vida. Muitos perguntam se a inteligência é o espírito. E nós repetiremos que ela é um atributo. A inteligência é um atributo do espírito. Um dom que acordou, a inteligência é um dom que acordou, como muitos outros, na forja divina da consciência. Quer dizer, a inteligência é um atributo do espírito, né, que acordou, como muitos outros atributos do espírito, na nossa consciência. E é nessa linha de entendimento que notamos que nada morre. Tudo vive na vida de Deus. E quando começamos a despertar para Cristo, os caminhos que se abrem são infinitos, rumo à felicidade imortal, nos ensejando a alegria duradoura e a paz imperturbável do coração. É, pois, o conhecimento da verdade que nos liberta das trevas para a luz, de sorte a somente conhecermos a vida e tirarmos da mente a preocupação com a morte. Então, terminando esse comentário da pergunta 68 de Allan Kardec, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Então, ele termina esse comentário nos dizendo que o conhecimento da verdade nos liberta das trevas para a luz, de sorte a somente conhecermos a vida e tirarmos da nossa mente a preocupação com a morte, porque a morte é renovação e libertação. Então, pessoal, chegamos a mais um programa. Esperamos que estejam acompanhando no YouTube, que a transmissão fica gravada para todos e todas, e que a qualquer momento que puderem se apresentar e participar junto conosco dessa transmissão, com suas perguntas e seus comentários, sejam todos bem-vindos, a hora que puderem, a hora que quiserem. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana, uma semana de paz, e que possamos, de fato, confiar na misericórdia do Criador, porque ninguém de nós aqui está sozinho. Nenhum ser criado pelo Criador está aqui sozinho. Porque já que o nosso fluido vital se origina do fluido cósmico universal, é ligado a ele, então, tudo que temos a fazer é estudar, discernir e analisar as nossas próprias necessidades e as nossas dificuldades. E pedir sempre que nos ajudem a nos fortalecer, para não nos perdermos, não é? Nesse caminho, respeitando a harmonia do nosso corpo, respeitando, não é, a nossa saúde, porque sem ela não podemos fazer nada. Então, um abraço para todos e até a próxima.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.